Já está gravando aqui, perfeito. Já Apareceu aqui o link. Já. Obrigado, Bruno. Não sei se é o Bruno ou o Osmar que está aí. Vou guardar mais um pouquinho aqui. Tudo isso. Pois é, professor, mas eu acho que nós temos a possibilidade agora, viu? Eu acho que é pensar em articular e até eu acho que sair do eixo só Pará e Amazonas e pensar na Amazônia brasileira. Eu acho que se conseguíssemos aí outros parceiros também, daria para fazer um projeto um pouco mais robusto e desenhar alguma coisa muito cêntrica para a população ribeirinha, né? É claro que começar pensando em alguma coisa nos dois âmbitos aí do Pará e Amazonas, mas eu acho que a gente tem gás aí para fazer alguma coisa um pouco maior para essas populações, né? Bem acho. Podemos começar a pensar, né? Pensar no objeto, porque Isso. quando os editais saem, a gente tem um prazo muito curto e às vezes a gente está com uma agenda muito abarrotada. E aí a gente não consegue destinar um tempo mais. E se a gente começar a pensar com uma certa antecedência, fica mais fácil, já fica mais elaborado na cabeça da gente, né? É verdade. Tem um projeto aqui de tese do Dinter, né, com a Escola de Enfermagem da USP, a professora Silvia Secoli, que foi minha orientadora, que está trabalhando com as variações sazonais do rio e as implicações para a saúde, ó. E eu acho que seria fantástico, talvez, depois pensar nesse monte de projeto, né, nesse objeto, para ir também, né, que provavelmente tem essas implicações das variações sazonais na saúde, né? Provavelmente deve ter incidência de doença, né, maior ou menor, em detrimento a essas variações, né, de cheia e seca. Sim, com certeza. Professor Luiz, está na área. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como professor. vai? Boa tarde. Você está bem, rapaz? O atraso. Imagina, tranquilo. Primeiro, obrigado pela sua presença, viu? Deixa eu te apresentar a professora Laura, professor Luiz. Prazer, professora. Oi, professor, prazer, muito prazer. E a nossa mestranda, Paula, que está aqui ansiosa por iniciar a apresentação. Tá tudo bem com vocês? Eu posso já dar seguimento aqui? Sim. Pode sim. Paula, tudo bem? Pode, professor. Pode iniciar sim. Deixa Então, eu só botar para apresentar aqui. Tá. Pessoal, vocês permitem a gravação desse exame de qualificação? Sim. Perfeito. Quando tiver ok, eu apresento aqui, Paula. O senhor vai primeiro apresentar e aí eu espelho ou eu já posso espelhar? Vou apresentar aqui. É melhor, então. Tudo bem. Bom, pessoal, boa tarde. Inicialmente, agradeço a presença de vocês, tá? Por ter aceitado o convite do exame de qualificação da mestranda Paula Andressa Viana Lima, tá? Do nosso programa de mestrado em enfermagem, em conjunto ao FAM com a UEPA. É um orgulho muito grande estar presente com vocês aqui para trocar sabedorias, né, e as experiências, sobretudo por duas pessoas que têm expertise na área. E nós vamos dar início ao exame de qualificação da nossa aluna, que tem um título de manejo da dor com o uso de medicamentos, tanto medicinais, como as ribeirinhas da Amazônia brasileira. A Paula, ela tem um tempo de 30 a 40 minutos para a sua apresentação, tá? E depois nós vamos abrir para cada membro da banca, que tem 20 minutos, até 20 minutos, e mais 20 minutos de defesa para a Paula. Vou apresentar aqui a professora Laura, da UEPA, e o professor Paulo, aqui do SB Coari. Paula, fica à vontade. Deixa eu tentar espelhar aqui, professor. A palavra. Muito obrigado, novamente, a presença de todos. Está aparecendo a tela, professor? Aqui está. Tá? Está aparecendo, tá. Tá, perfeito. Já podemos iniciar? Tá, eu vou fechar só, tá, Paulo, a câmera aqui, o áudio, para não certo, pesar. Professor. Fica à vontade. Já? Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Paula
E agora eu vou apresentar o nosso projeto, que tem como tema o manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais em comunidades ribeirinhas na Amazônia brasileira. Esse projeto ele faz parte da linha de pesquisa 1 do PPGenf, e esse projeto foi orientado pelo professor doutor Abel Gama e co-orientado pelo professor doutor Zilmar Augusto. Então, inicialmente, o que vem ser essa dor que é alvo no nosso estudo? Segundo a literatura, a dor ela é uma sensação subjetiva. Então, no caso, ela é uma experiência que cada pessoa tem um modo particular de enfrentar a dor. A dor que pode ser uma leve para mim, pode ser uma dor forte para você. Então, essa é uma experiência, a questão da dor, é uma experiência que todas as pessoas, em algum momento da vida, elas já passaram, vão passar, ou estão passando por essa experiência. Não tem como, na vida, a pessoa deixar de viver sem passar por essa experiência. E, recentemente, o conceito de dor ele foi redefinido, isso agora em 2020, ano passado, pela Associação Internacional para Estudos da Dor, no qual ela passou a definir a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o que mudou com esse novo conceito? Foi que antes o conceito de dor ele era muito limitado à questão de a pessoa apresentar uma lesão tecidual. Só que agora, com esse novo conceito da dor, começou-se a considerar os casos que geram uma dor semelhante. Exemplo, o que isso significa? Por exemplo, quando a pessoa ela passa pelo processo de luto, ela sente uma dor, que no caso é a dor de perder um ente querido, só que essa pessoa, ela não tem em si um dano tecidual, não teve uma queda, não teve uma queimadura, não teve algum machucado que gerasse dor. Então, foi nesse sentido que o conceito de dor, ele passou a ser, houve a necessidade de reformular a dor, nos casos em que são gerados dor semelhante, mas que não houve, de certa forma, um dano tecidual. E a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ela classifica a dor de acordo com o local que ela ocorre, de acordo com a sua intensidade, de acordo com o tipo e de acordo com a duração. Em relação à duração, que é o mais utilizado nos estudos, observa-se que a dor ela pode ser aguda, isso quando ela ocorre por um determinado período de tempo, e ela pode ser uma dor crônica, quando ela fica persistindo por mais de 3 ou 6 meses. E nesse caso, vale ressaltar que a dor ela pode ser considerada como uma doença crônica. E aqui nesse slide, eu trouxe um mapa que exemplifica as diferentes prevalências de dor presentes no mundo. É claro que eu não trouxe todos os estudos, porque o fenômeno da dor ele é uma temática muito explorada pela comunidade científica. Então, eu trouxe alguns só para exemplificar, no qual é possível identificar que vai desde baixas taxas, como, por exemplo, aqui na Austrália 15,4%, até taxas mais altas, como, por exemplo, aqui na Arábia Saudita, no qual teve uma prevalência quase 3 vezes maior do que na Austrália. Então, essa imagem é mais para representar que o fenômeno da dor, ele não é em si um fenômeno que é direcionado a só um local, a só um país, um continente. Ele é um fenômeno que ocorre no mundo todo. E aqui no Brasil, esse fenômeno também ele é muito parecido, no qual também existem diversos estudos de prevalência da dor, e aqui eu trouxe um resumo assim, só dos principais inquéritos epidemiológicos de base populacional que foram realizados sobre a dor aqui no Brasil, isso no período entre 2011 e 2021. E ao analisar esses estudos, foi possível observar que a prevalência da dor ela também varia entre 4,2
a 50,5%. Então, há uma diferença de prevalências. E o que observa que essa diferença ela é causada em relação à questão do método que é utilizado no estudo, onde influencia a questão da população, que é estudada no estudo, o local de realização desse estudo. A questão da duração também é uma questão que influencia bastante, porque tem estudos que avaliam a dor aguda e crônica, tem estudos que avaliam só a dor crônica e tem estudos que avaliam só a questão da dor aguda, então isso influencia bastante. E em relação também à questão do local da dor que é investigada. Quando se trata em relação a essa temática de dor, tem estudos para cada parte, por exemplo, estudos para cefaleia, estudos para dor na costa, lombalgia, dor dentária e muitos outros tipos de estudos. Esses são só alguns que eu trouxe. E avaliando esses estudos, foi possível observar que a dor ela tem vários fatores predistores que podem ocasionar a questão da dor na população, onde eu trouxe aqui alguns mais comuns que eu observei nos estudos, que foi a questão do sexo, da faixa etária, da escolaridade, da avaliação de saúde como muito ruim ou regular, a questão da carga de atividade e tabagismo. Então, esses foram alguns fatores que eu destaquei, mas é claro que vocês podem observar que, até aqui na tabela, que existem muitos outros fatores que acabam se repetindo. E, segundo Araújo e Romero, 2015, a dor ela é um fenômeno que ela pode impactar negativamente na vida das pessoas. Isso porque ela pode trazer alterações fisiológicas, emocionais, sociais e psicológicas. E para evidenciar isso, eu trouxe alguns estudos que tratam sobre essa interferência da dor. Por exemplo, o estudo que foi realizado no Paraná com idosos, ele evidenciou que a interferência da dor nas atividades de vida diária foram principalmente nos campos do sono, do humor, do lazer e do apetite. Outro estudo que foi realizado em São Paulo e Triângulo Mineiro, que evidencia também essa questão do impacto da dor na qualidade de vida, identificou que o domínio físico foi o domínio que mais houve comprometimento em relação à dor. E outro estudo também realizado em Minas Gerais identificou esse mesmo fenômeno. Então, avaliando que a dor em si ela é um fenômeno que impacta negativamente na vida das pessoas, as pessoas acabam procurando algum recurso que possa minimizar esses efeitos. Então, as pessoas acabam recorrendo ao consumo de medicamentos e plantas medicinais. Então, só para termo de conceito, o que vem ser os medicamentos? Os medicamentos, eles são aqueles produtos farmacêuticos com a finalidade de prevenir, curar, controlar, aliviar e diagnosticar as doenças e seus sintomas. E já as plantas, elas são espécies vegetais presentes na natureza com propriedades terapêuticas. Então, esses ambos recursos, eles possuem produtos que têm propriedades analgésicas e de certa forma, são substâncias muito importantes para fazer esse manejo da dor, porque elas inibem ou então reduzem a questão da dor. E para comprovar isso, eu trouxe alguns estudos que falam em relação a esse manejo da dor. Um estudo realizado na Arábia Saudita, que foi uma pesquisa online com 24.265 participantes, os pesquisadores eles identificaram que o manejo da dor com medicamentos foi feito por 54,8% dos participantes. E também identificou-se que 2,4% desses participantes eles consumiam ervas e remédios caseiros para fazer esse manejo da dor. Outro estudo que foi realizado na Líbia, que foi uma pesquisa telefônica com 1.212 participantes, identificou que 76,2% dos participantes faziam manejo da dor com medicamentos e 207 pessoas recorriam a terapias não medicamentosas, como, por exemplo, a fisioterapia, a massagem e também o consumo de ervas medicinais. No Brasil,
em uma pesquisa telefônica, que é uma das mais importantes realizadas pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, isso em 2015, com 723 participantes pertencentes às 5 regiões do país, eles identificaram que o manejo com medicamentos para a dor ele foi realizado por 75% dos participantes do estudo, e 23% desses participantes realizaram o manejo da dor com remédios caseiros. Então, apesar de já existir um estudo nacional que avalia essa questão da dor e sua prevalência no território brasileiro, em parceria com o professor Abel, nós observamos que existe a necessidade de um estudo que retrate melhor esse fenômeno, que é o manejo da dor com medicamentos e plantas medicinais, em comunidades tradicionais, especificamente as populações ribeirinhas aqui do Amazonas. Então, quem são esses ribeirinhos? Os ribeirinhos, eles são aqueles indivíduos que usam o conhecimento que eles têm em relação à natureza e eles usam esse conhecimento para sobreviver nas margens dos rios e florestas. E os ribeirinhos, eles são originários da miscigenação entre indígenas, nordestinos e imigrantes de outros locais. E dessa miscigenação foi construído a própria identidade dessa população, no qual elas possuem hábitos culturais que identificam a sua própria identidade. Então, eles usam esses saberes culturais para moldar, no caso, o seu cotidiano, que tem influência da dinâmica das águas, no caso da enchente e da vazante. E, recentemente, estudos do professor, inclusive do professor Abel, que falam sobre a saúde ribeirinha, evidenciaram que a população ribeirinha é uma população que vive com precariedade no acesso aos serviços de saúde, principalmente em relação ao acesso aos serviços de saúde, no qual, no estudo, foi identificado que a questão geográfica e também a questão da renda são fatores que influenciam nessa limitação do ribeirinho a chegar aos serviços de saúde, porque muitas vezes os serviços de saúde eles estão localizados nas cidades. Então, o ribeirinho precisa se deslocar de sua comunidade até a cidade, que muitas vezes é longe, e também tem a questão do custo para esse ribeirinho sair de sua comunidade até a cidade para ter acesso à saúde. E falando no estudo do professor Abel, eu gostaria de ressaltar que no inquérito de saúde que foi realizado nas comunidades ribeirinhas de Coari, que é o projeto maior desse projeto, chamado Samara, nele foi possível identificar que as queixas álgicas são os principais problemas de saúde que são enfrentados pela população ribeirinha, que no caso é a questão da dor. E no estudo também foi evidenciado que os principais recursos que os ribeirinhos utilizam para cuidar da saúde são os medicamentos e plantas medicinais. E, apesar de ser uma população tradicional que espera-se que o consumo de plantas medicinais seja maior, o consumo de medicamentos ele foi mais prevalente. E, considerando também que a população ribeirinha é uma população que usa excessivamente a força física e também tem a questão da sobrecarga de trabalho nas suas atividades de subsistência, como a questão da agricultura, da pesca, do extrativismo. Então, muitas vezes, esse ribeirinho ele não tem uma preocupação com a ergonomia, no caso, com a postura que ele vai realizar esse trabalho. Então, de certa forma, acredita-se que o ribeirinho ele é uma pessoa vulnerável à questão da dor. Então, considerando tudo que eu falei anteriormente, surgiu essa seguinte pergunta: como que ocorre o manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais em comunidades ribeirinhas no Amazonas? E foi partindo dessa pergunta que idealizou-se esse estudo, que vem investigar a questão do manejo da dor com medicamentos e plantas medicinais em ribeirinhos, isso com a justificativa de que esse fenômeno ele ainda é pouco conhecido
nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, como também acredita-se que os determinantes sociais dessa população possam influenciar na questão da utilização dos recursos terapêuticos. Outra contribuição é que esse estudo ele pode fortalecer a linha 1 de pesquisa do PPGenf, já que é um estudo que traz esse perfil do ribeirinho em relação a esse fenômeno e os fatores associados, isso de uma população que é especificamente cultural. E também vale ressaltar que o estudo, esses resultados dos estudos, eles vêm contribuir também como subsídio para a enfermagem, não só para a enfermagem, mas para o campo de saúde em geral, já que ele vem mostrar esse perfil desse fenômeno, como também ele pode evidenciar que, caso ele seja uma problemática, esses profissionais eles podem atuar diretamente nessa problemática, traçando estratégias de consumo, de uso racional, tanto de medicamentos quanto de plantas medicinais. E quais são os objetivos do nosso estudo? São o objetivo geral, avaliar o manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais em comunidades ribeirinhas na Amazônia brasileira. Já os objetivos específicos, no caso, são 4. O primeiro, identificar a prevalência do manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais nas comunidades ribeirinhas. 2, descrever o perfil sociodemográfico, hábitos e estilo de vida, condições de saúde e acesso de serviços de saúde por categoria de manejo. 3, caracterizar o manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais nas comunidades ribeirinhas. 4, identificar os fatores associados ao manejo da dor com o uso de medicamentos e plantas medicinais entre os ribeirinhos. Então, esses são os nossos objetivos do estudo. No estudo, nós criamos uma hipótese de que os fatores sociodemográficos elevam o consumo de medicamentos e plantas medicinais no manejo da dor. O método do estudo. Esse é um estudo transversal, de base populacional, que faz parte do projeto maior que eu citei anteriormente, que é o Projeto Samara, Saúde, Medicamentos e Automedicação em Ribeirinhos do Amazonas. Então, para contextualizar mais sobre o Projeto Samara, o Projeto Samara ele foi realizado em 2015 e foi realizado nas comunidades ribeirinhas de Coari, com 492 moradores dessas comunidades. Para quem não conhece, Coari fica localizado aqui no interior do Amazonas. E, segundo o último censo do IBGE, a população foi estimada em 75.965 pessoas, onde 34,6% dessa população vivia na área rural. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, em 2015, Coari possuía 135 comunidades ribeirinhas cadastradas. E aqui, nessa figura, é possível observar as 24 comunidades ribeirinhas que participaram do estudo, no qual elas foram selecionadas de acordo com a região de saúde que é adotada pelo município. Então, foram utilizados das regiões do Alto Solimões, do Médio Solimões e do Baixo Solimões. Foram utilizadas do Lago Coari, do Lago Mamiá, do rio Copeá, do rio Codajás-Mirim e também do rio Piorini. Os critérios de elegibilidade desse projeto maior, no caso, foram ter idade mínima de 18 anos, ser residente permanente nas comunidades ribeirinhas almejadas pelo estudo, e já os critérios de elegibilidade foram estar ausente da comunidade no período da coleta e estar impossibilitado de participar da pesquisa por questão de saúde ou de recusa. Em relação à amostra, a amostragem do estudo ela foi realizada por conglomerado em múltiplas etapas, no qual, para o cálculo amostral, utilizou-se a informação do Sistema de Informação da Atenção Básica, que dizia que existiam 10.333 ribeirinhos com idade de 15 ou mais anos.
E vale ressaltar que essa questão de utilizar essa questão de utilizar idades menores do que 18 anos foi só para a questão do cálculo amostral. No estudo, quando foi coletado, só foram coletados dados dos participantes que tinham acima de 18 anos. Então, para o cálculo foi utilizado nível de confiança de 95%, margem de erro de 5% e também foi acrescentado 20% de não respostas, que deu um tamanho da amostra de 470. Após essa etapa, foi realizada uma seleção aleatória das comunidades, que no caso foram as 24 comunidades que participaram do estudo de acordo com a região. Aí vocês podem observar aqui nessa figura, essa divisão. Após a seleção das comunidades, foi realizado a seleção sistemática dos domicílios. Então, quando a equipe chegava na comunidade, a seleção dos domicílios eles eram feitos da seguinte maneira. A equipe chegava na primeira casa da comunidade e ela entrevistava uma casa sim e uma casa não. Quando chegava ao final da comunidade e ainda não tinha atingido a meta que era para ser coletado naquela comunidade, os pesquisadores eles voltavam novamente ao início e faziam o mesmo critério para as casas que não tinham sido entrevistadas, uma casa sim e uma casa não. Em relação à coleta de dados, ela foi realizada entre abril a julho de 2015, através de formulários que foram testados previamente, e a equipe do projeto ela era formada por voluntários, no caso, professores e estudantes do ISB. Esses voluntários eles foram treinados nas salas de aula do ISB, e para coletar os dados foi necessário que a equipe se deslocasse através de grandes embarcações e pequenas embarcações até essas comunidades, no qual esse transporte ele só foi possível através das parcerias que foram realizadas com organizações não governamentais e também com a Secretaria de Saúde do município de Coari. E em relação à abordagem dos sujeitos, esses participantes eles foram entrevistados em suas residências, no qual a equipe do projeto ela apresentava o projeto e quando o ribeirinho ele aceitava participar do projeto, ele assinava o TCLE. Em média, as entrevistas elas tinham duração de 45 minutos. E aqui em relação à estrutura do instrumento de coleta, no qual ele era composto por informações sociodemográficas, acesso aos serviços de saúde, sobre o consumo de álcool, sobre hábitos tabagistas, sobre enfermidades autorrelatadas, sobre informações sobre o consumo de medicamentos, sobre dados nutricionais, sobre screening para fragilidade e dados antropométricos, pressão arterial, glicemia capilar e tipagem sanguínea. Então, o estudo Samara ele foi um estudo bem amplo. Mas agora, já filtrando para esse subprojeto que vem avaliar a questão do manejo da dor com medicamentos e plantas medicinais, nós utilizamos a seção A, B, C, D, E e F do referido questionário, as informações. Em relação às variáveis desse subprojeto, a variável dependente ela foi o consumo de pelo menos um medicamento ou planta medicinal para o manejo da dor, isso nos últimos 30 dias, e para identificar essa pergunta, utilizou-se a questão do formulário que avaliava para que usou o medicamento ou para que utilizou a planta medicinal, que tinha em ambas seções. E as variáveis independentes foram as variáveis sociodemográficas, que no caso são sexo, faixa etária, estado conjugal, escolaridade em anos, região, ocupação e renda familiar. Já os hábitos e estilo de vida foi a questão do se a pessoa fumava ou fumou, ou se já faz, ou se faz ou já fez uso de bebida alcoólica. Em relação às condições de saúde, foi avaliada a questão da autopercepção de saúde e o acesso aos serviços de saúde, utilizou essas variáveis, buscou os serviços de saúde nos últimos 30 dias
e tempo de deslocamento da comunidade aos serviços de saúde. Em relação ao tratamento dos dados, para a classificação, para categorizar a questão da dor, foi utilizada a classificação internacional de doenças, a versão 10, que no caso é o CID-10. Para classificar os medicamentos, foi utilizado a ATC, que é a classificação anatômico-terapêutico-químico, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E para fazer a grafia dos nomes científicos das plantas que foram consumidas pelos participantes, foi utilizada a base de dados trópicos. O estudo em si, ele já apresenta resultados parciais, e eles foram analisados através do software SPSS 20.0, no qual foi calculado a frequência absoluta e relativa, foi realizado a análise bivariada, através do Q-quadrado, mas a parte de regressão logística binária e multivariada, ela ainda não foi realizada no momento, mas ela vai ser realizada futuramente para a defesa. E nessa regressão vão entrar as variáveis que tiveram nível de significância menor ou igual a 20%. Em relação aos aspectos éticos, o projeto maior, que é o projeto Samara, ele já encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de São Paulo e registrado com o seguinte CAI. Aos ribeirinhos que consistiram em participar desse estudo, foi disponibilizado o termo TCLE. Em relação aos riscos desse estudo, seriam a questão da quebra da confidencialidade e anonimato das informações, só que para minimizar isso, foi garantido a manutenção da privacidade, confidencialidade e anonimato dos dados. Além disso, esse estudo ele traz benefícios, já que ele é uma forma de retorno dos resultados da pesquisa aos participantes, então vai ser uma forma de retornar informações para os ribeirinhos que participaram em 2015 dessa pesquisa, vai poder também gerar produção de artigos e resumos científicos, além da questão da divulgação das comunidades, onde, através da publicação de artigos, vai ser uma forma de estar divulgando essas comunidades, como também uma forma de estar incentivando que os pesquisadores venham pesquisar mais sobre diversas temáticas com essa população. Informações adicionais. Eu sou bolsista da FAPEAM, só que, apesar de ser bolsista, ainda vou contar com subsídios que foram destinados à coordenação em relação ao custeio das análises estatísticas e também à taxa de submissão ou publicação de artigos. Como falei anteriormente, o projeto ele já apresenta resultados parciais, no qual esses resultados eles foram apresentados em 2 sessões, porque a intenção é fazer 2 artigos. Um que avalia a questão do manejo da dor com medicamentos e outro que avalia a questão da dor com plantas medicinais. Nesse momento, ainda nós só vamos apresentar a questão da prevalência, o perfil e a caracterização desse manejo. A parte da regressão ela vai ser apresentada na defesa. E sobre o manejo da dor, os resultados que nós encontramos foi que, dos 492 ribeirinhos que foram entrevistados no projeto Samara, nós identificamos que 246 fizeram manejo da dor, isso tanto com medicamento quanto planta medicinal. Dentre esses 246, foi identificado que 88,6% desses ribeirinhos faziam manejo da dor com medicamentos. Em relação a esses indivíduos que faziam manejo da dor com medicamentos, identificou-se que o sexo feminino foi mais prevalente, a faixa etária entre 18 a 49 anos foi mais prevalente, prevaleceu entre os ribeirinhos que viviam acompanhados, que tinham 10 ou mais anos de estudo, que pertenciam a regiões dos rios, que eram agricultor/pescador, que tinham uma renda familiar acima de um salário mínimo, que negava ser tabagista, etilista e que tinha uma percepção de saúde como regular. Dentre esses ribeirinhos, prevaleceu os ribeirinhos que negaram buscar os serviços de saúde
nos últimos 30 dias e que demoravam de 1 a 4 horas para chegar aos serviços de saúde. Na análise bivariada, foi possível identificar que as variáveis sexo, faixa etária, estado conjugal, escolaridade e a renda familiar foram as variáveis que tiveram associação com nível de significância menor ou igual a 20. Então, essas serão as variáveis que serão inseridas posteriormente no modelo para regressão. Em relação aos medicamentos que foram consumidos 24 tipos de medicamentos. E esses medicamentos eles foram consumidos em 270 ocasiões. E, dentre esses medicamentos, foi possível observar que a dipirona foi a substância química mais consumida, com 28,1%, onde ela foi utilizada principalmente para tratar a dor de cabeça, no corpo, costas/coluna, cólica, estômago, dente, músculo, pescoço e dores não especificadas, que falava assim, é uma dor em geral. Dentre esses medicamentos que foram consumidos de modo geral, observou-se que eles foram adquiridos principalmente nas farmácias, 84,4%. E 64,1% desses ribeirinhos consumiram esses medicamentos por iniciativa própria. Dentre os problemas álgicos que levaram ao consumo de medicamentos, isso agora de modo geral, foi possível identificar que a dor de cabeça, a dor nas costas e a dor no estômago foram os problemas álgicos que mais levaram os ribeirinhos a consumir medicamentos. Agora, falando sobre os resultados do artigo que fala sobre o manejo da dor com plantas medicinais. Dentre os 492 ribeirinhos que participaram do projeto Samara, 246 fizeram o manejo da dor. Dentre esses 246 que fizeram o manejo da dor, foi identificado que 26,8% desses ribeirinhos eles faziam o manejo da dor com plantas medicinais. Dentre esses que faziam o manejo da dor com plantas medicinais, foi possível identificar que esse tipo de manejo, ele foi proporcional entre o sexo, foi prevalente entre os mais jovens, 18 a 49 anos, que viviam acompanhados, que tinham escolaridade, foi proporcional entre os que tinham escolaridade entre 1 a 4 anos de estudo e 5 a 9 anos de estudo, prevalente nas regiões de rios, entre agricultor/pescador. Na renda familiar, o consumo ele foi proporcional e foi prevalente entre os que negavam ser tabagistas, etilistas, que tinham uma percepção de saúde como regular, que não tinham buscado os serviços de saúde e foi prevalente também entre os que levavam de mais de 4 horas para chegar aos serviços de saúde. Dentre as variáveis, na análise bivariada, foi possível identificar que o sexo, a faixa etária e a renda foram as variáveis que apresentaram o nível de significância menor ou igual a 20%. Então, são essas variáveis que entrarão posteriormente no modelo. E, dentre as plantas que foram consumidas para o manejo da dor, foi possível observar que foram consumidas 24 tipos de plantas e que elas foram utilizadas em 88 ocasiões. Dessas plantas que foram consumidas, a mais consumida foi a casca do fruto da laranjeira, que foi o consumo que foi consumida por 21,6% dos participantes, onde esse remédio caseiro ele foi preparado em forma de chá e ele foi utilizado para tratar a dor no estômago. Dentre as plantas que foram consumidas, isso de modo geral, foi possível identificar que 63,6% das plantas elas foi utilizado a parte das cascas. 96,6% preparou essas plantas em forma de chá.
E 74,2% dos participantes do estudo informaram que aprenderam a fazer esse remédio caseiro com familiares. Em relação aos problemas álgicos que levaram ao consumo de plantas agora de modo geral, avaliando de modo geral, foi possível observar que a dor no estômago e a dor nas costas foram os motivos de saúde que mais levaram ao consumo com plantas. Então, esses foram os nossos resultados. Essas são as referências. Aqui eu trouxe os apêndices, o cronograma que se pretende realizar, a realização desse projeto, a questão do orçamento, e trouxe os anexos, que no caso são o formulário que foi utilizado para a coleta de dados, o parecer do CEP, e o TCLE que foi assinado. E obrigado pela atenção de todos. Perfeito, Paula. Parabéns pela apresentação, viu? Ela teve um tempo total aqui de 35 minutos, tá? Dentro do tempo estipulado para a sua apresentação. Eu prefiro tecer meus comentários depois, né, dos colegas que estão aqui presentes. Toma uma água com calma, tá? Para a gente iniciar. Eu queria falar um monte de coisa com você agora, mas eu vou deixar para falar depois. Tá? Sobretudo parabenizando pela sua apresentação. De praxe, nós iniciamos as arguições com os convidados externos. Nesse caso, é o professor Luiz, que está como convidado externo. Então, nós temos 20 minutos para a arguição do convidado, mais 20 para as respostas. Professor Luiz, você pretende fazer em formato de conversa ou em formato de pergunta e resposta? Como que a Paula prefere? Eu acho melhor a gente, uma forma de um bate-papo, né, Paula? Pode ser, professor. Perfeito. Então, dou a palavra a vocês. Posso começar, professor? Pode. À vontade. Primeiro, mais uma vez, eu queria dar meu cordial boa tarde a todas e a todos. Eu vejo que tem mais gente presente. Primeiro, né, também agradecer o convite do professor Abel, que tem tornado um parceiro importante nas pesquisas, né? Eu sou recém-chegado em SB e fui muito bem acolhido. E a Paula também, né? A gente já fez algumas ações juntos, né? Lives sobre a Covid. Eu queria dar os parabéns pelo trabalho. Não é redundante o que eu vou dizer, né? Todo mundo fala assim, vou dar parabéns pelo trabalho, pela temática, mas realmente deu para perceber a importância do trabalho. Você conseguiu expor muito bem isso no texto, né? A gente lá, eu estou pouco tempo em Coari, mas eu reconheço realmente a dificuldade que é conduzir pesquisas, né, de base populacional, ainda mais em comunidades cujo acesso é mais difícil, né? Então, Paula, eu fiz algumas observações aqui no projeto, e, na verdade, cada pessoa que for ler, ele vai ter um olhar e vai dar algum pitaco, né? Isso não quer dizer que esteja errado ou certo, ou desmerecendo o trabalho de vocês, tá, gente? Eu sempre costumo ressaltar isso para que o aluno não se sinta, né, massacrado. Então, você fica bem tranquilo em relação a isso, tá? É mais uma forma de bate-papo, e como é uma qualificação, eu busquei entender mais ou menos o percurso metodológico que você seguiu até alcançar os resultados parciais, tá bom? Em relação ao... Eu vou pôr em partes aqui, deixa eu só colocar o tempo aqui. Em relação ao título, Paula e professor Abel, eu acho que talvez depois que a gente vai entender que vocês querem construir dois artigos, né? Um em relação ao uso de medicamento alopático e um com plantas medicinais. Mas talvez no título deixasse só manejo da dor
em comunidades ribeirinhas da Amazônia brasileira, eu acho que ficaria mais amplo, e aí vocês chamariam mais atenção para o leitor acessar o conteúdo, sabe? Você não, acho que não vender o peixe logo no título, separando a classificação dos medicamentos, né, das abordagens terapêuticas, né? Mas é só uma sugestão. O resumo, eu achei o resumo ele cumpriu bem o papel, né? Porque o resumo realmente ele trazer um apanhado geral do que você, né, do que você traz no trabalho como um todo. Só na parte de resultados parciais, e até uma dica também, quando você for escrever o trabalho final, eu vi que você colocou, né, na parte de resultados parciais, você colocou as variáveis que se mantiveram associadas na análise univariada, né? Se chama de bivariada, mas depois eu vou falar que eu prefiro tratar como univariada, até porque vocês vão usar a regressão binária, né? Então, para não ficar bivariada e binária, eu prefiro usar univariada e multivariada, mas até como sugestão para a versão final, ao invés de você apresentar o p-valor, apresentar a razão de magnitude. No caso, vocês utilizaram a odds, né? Para ver se as variáveis elas aumentam ou diminuem a prevalência do desfecho, entendeu? No caso de vocês aqui, vocês não evoluíram para multivariada, mas quando a gente lê e vê o P, né, os P's menores que 0,05, né, menor ou igual, dá-se a entender que essas variáveis, as pessoas que estavam nessas faixas etárias, no sexo, elas tinham maior prevalência do uso da medicação. Só que, na verdade, como você fez a análise só univariada, é meio difícil a gente fazer essa afirmação, entendeu? Se elas realmente estavam. Na verdade, o que você encontrou é que a maior proporção das pessoas referiram fazer uso da medicação, entendeu? Não sei se vocês conseguem, se eu estou sendo claro. Você consegue entender, Paula? Sim, professor, é porque realmente essa parte de apresentação dessas variáveis, como a gente ainda não fez a parte dessa regressão multivariada, a gente ainda não apresentou. A intenção foi só mesmo mostrar já quais as variáveis que apresentaram essa significância menor do que 0,20, né, que será utilizado no modelo, já para dar destaque. Aí, quando realmente tiver a parte da regressão, a gente vai colocar essa razão de chance. Ótimo. Vamos seguir. Acho que a introdução, eu achei ela sucinta, inclusive eu até ia sugerir um terceiro artigo de revisão aqui, porque você já faz meio que uma revisão, né, assim, meio que uma revisão integrativa, só que você não descreve muito bem, assim, quais descritores utilizou, mas eu sei que você deve ter seguido, né, uma sequência, né, nas buscas, nas bases, porque você cita as bases de dados, e interessante que você trouxe na apresentação o mapa, né, e a localidade dos estudos, e eu até tinha colocado assim, seria interessante, talvez, né, se você tiver perna, tiver interesse, porque a gente sabe que depois que a gente defende, a gente toma quase que birra do trabalho, né, e para voltar a produzir os artigos depois que defende, é quase uma cruz, né? A gente faz meio que amarrado, né? Mas, assim, se tiver perna, um terceiro artigo de revisão integrativa, mapeando esses estudos, né? E você fez muito bem isso na apresentação, porque graficamente ficou interessante, porque a gente sabe a localidade, inclusive, para a gente fazer comparação, né? Assim,
regiões, por exemplo, onde as características comportamentais são mais parecidas com com as populações ribeirinhas, né, da Amazônia brasileira. Uma coisa na introdução que eu acho que é interessante pontuar, Paula, é quando você traz as prevalências, né, em cada localidade do mundo, você coloca as prevalências, mas seria interessante especificar, se bem que você faz isso depois no quadro, né? Mas eu vi que você não cita todos no quadro que estão no texto. Se são adultos, ou se são idosos, ou se incluíram crianças, né? Se eram homens ou mulheres, porque isso você já constatou lá na análise prévia que o sexo, né, pode ser pode estar associado, né? A questão também de ser mais idoso ou mais jovem também. Então, é bom especificar até para depois ficar mais fácil para você discutir seus dados depois que você tiver o modelo final de regressão, né? Uma dica para o quadro 1 que eu queria colocar, eu achei interessante demais, eu acho interessante quando a gente faz a revisão da literatura e faz de forma sistemática. Eu acho que o quadro ele é bem explicativo. Valeria a pena, né, para a defesa, você especificar como que você fez essa revisão, até para valorizar o seu trabalho de revisão de literatura, né? Como talvez colocar a estratégia de busca, né, quais descritores, e como que você conduziu essa seleção, sabe? E uma dica para o quadro 1, ao invés de preditor, porque todos os estudos que você inclui aqui são estudos transversais, e eu tenho um certo receio de usar o termo preditor. Talvez se você colocar fatores associados, seja mais adequado, ainda mais por conta do tipo do estudo epidemiológico, entendeu? E aí também é uma sugestão, né, assim, é só uma sugestão, vocês podem acatar ou não, se valeria, se você for, né, se você for detalhar melhor o quadro 1, colocar se essas variáveis que você chamou de preditoras aqui, que eu sugiro colocar como fatores associados, se elas se mantiveram em nível bivariado ou multivariado, porque isso também faz diferença, entendeu? E seria interessante. Uma outra coisa também, Paula, você coloca, né, o tipo de estudo transversal de base populacional. Eu sei que tem, né, de base domiciliar, mas às vezes eu acho redundante você colocar transversal de base populacional, porque você já coloca em cima qual que é a população, sabe? Porque se fosse base domiciliar, você colocar lá domicílios, né? E não a faixa etária, né? Adultos ou adolescentes, entendeu? Porque aí você também não corre o risco de classificar errado. Por exemplo, o estudo da Débora Malta, que é o Malta 2017, é a PNS. A PNS é um estudo de base domiciliar, entendeu? E você colocou transversal de base populacional. Então, para evitar isso, você coloca o tipo de estudo transversal, entendeu? Porque aí a gente sabe se vai ser transversal ou se vai ser longitudinal, entendeu? Que é o que mais importa aqui, né? E aí a gente até já direciona para uma necessidade de estudos o quê? Longitudinais. Até o professor Abel, quando eu cheguei, né, que ele colocou que a intenção realmente era conduzir o estudo longitudinal com os doutorandos, né, do programa com a USP, porque realmente a gente vê que todos os estudos são transversais, né? Então fica difícil, lógico que as informações, elas são extremamente válidas, né? Inclusive,
os fatores associados, eles se repetem em alguns estudos, então eles corroboram um com o outro, mas se fosse um estudo observacional, então já fica aí, né, uma necessidade de fazer um estudo longitudinal em relação a isso. Acho que no quadro 1 é isso. Na introdução, eu só umas observações bem pontuais em relação à escrita, mas isso eu posso passar para você depois. E também a questão do et al, sempre itálico, né? Na versão final, é bom colocar, porque alguém pode, mais chato em relação à metodologia, pode pegar o pé nisso, né? Uma outra coisa que eu acho que justificaria ainda mais o seu estudo, que eu acho que ganha força, inclusive ganha força para o NESPA e para o professor Abel, é colocar, né, que você coloque o fenômeno é pouco investigado entre as comunidades ribeirinhas. Isso é fato, né? A gente viu o que mais se assemelha aqui são os estudos com quilombolas, né? Inclusive um deles até foi a minha orientadora, a professora Ada Ávila, que mais se assemelha com, assim, né, com as comunidades ribeirinhas rurais, né? Mas colocar que o grupo, o NESPA e o grupo do professor Abel é quase que pioneiro nesse campo, entendeu? Acho que valorizaria muito o grupo de pesquisa onde você está inserido, né? E principalmente a linha de pesquisa do mestrado. E também uma outra justificativa, ainda mais para dar valor ao seu estudo, é que, além, né, de você colocar realmente que há um déficit de estudos em relação a investigar esse fenômeno entre as comunidades ribeirinhas, é colocar que as grandes pesquisas, por exemplo, que avaliam condições de vida e de saúde, como PNS, Vigitel, Nutrinet, Érica, esses estudos maiores, eles não incluem essas populações, né? Elas ficam sempre marginalizadas. Né? A gente tem, por exemplo, o Vigitel. O Vigitel a gente sempre pega as capitais, então são grandes centros urbanos. A PNS também não chega, por exemplo, na população ribeirinha. Então, ela sempre fica à margem das pesquisas grandes de âmbito nacional, entendeu? Então, fica difícil saber, de fato, quais são, né, as reais condições de vida e os hábitos, né, que essas pessoas elas adotam, né? Então, mais uma vez, traz o protagonismo do professor Abel e do grupo de vocês, né? Com essa população, especificamente no estudador, né? Tá. Na parte dos objetivos, Paula, eu achei que eles tão claros. Eu só faria uma sugestão no objetivo geral, assim como no título, né? Eu acho que eu propus não especificar medicamentos e plantas medicinais, porque às vezes pode causar uma confusão. E aí a minha sugestão seria assim, né? Avaliar as estratégias de manejo da dor adotadas por comunidades ribeirinhas da Amazônia brasileira, porque fica bem ampla, entendeu? Porque depois você vem especificando quais são as estratégias, né? Parte usa medicamento alopático, parte usa as plantas medicinais, entendeu? Os seus específicos estão ok, né? Assim, realmente você elenca eles aqui e a gente vê pelos resultados parciais que você vai conseguir respondê-los, então isso né, é o que realmente é para ser feito. E só uma sugestão de verbo para usar quando você for identificar os fatores associados, talvez usar o verbo estimar, sabe? Porque nos estudos, quando você for fazer o artigo, provavelmente o avaliador ele vai pedir um verbo um pouco mais rebuscado nesse sentido, entendeu?
Só para não ficar identificar os fatores associados, então você vai estimar, né? Então você vai calcular através da análise estatística. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Eu estou falando sem parar, né? Essa questão do estimar eu identifiquei também, porque eu assisti uma outra banca e a pessoa justamente falou sobre essa questão. Aí quando eu fui olhar no meu, aí eu vi, nossa, tá identificar. E foi também uma das correções lá do nosso artigo de automedicação em estudantes, que o revisor ele fez essa sugestão. Aí eu já nossa, já errei. O pessoal da epidemiologia adora usar esses termos, sabe? Estimar, né? Então, assim, é só termos epidemiológicos, sabe? A sua hipótese, ela é plausível, né? Assim, justifica muito bem um trabalho de mestrado, né? O trabalho todo você teve, assim, né? Pegando o estudo todo de Samara, daria para fazer inclusive mais de um mestrado e mais de um doutorado, né? O professor Abel já fez o doutorado dele, daria para fazer mais, né? No trabalho final, né? A hipótese você não vai colocar, né? Mas aqui como é um exame de qualificação, só os fatores sociodemográficos ficou meio amplo, sabe? Mas quais fatores são? A raça, o sexo, entendeu? Porque fatores sociodemográficos é muito amplo, né? Eu estou terminando, eu juro. Não vou delongar muito, não. Entrando no método, Paula, eu achei que, né, tá muito bem detalhado, só que às vezes é só algumas dúvidas que eu tive em relação à seleção das comunidades e da amostragem, porque às vezes eu fico sem entender se você está descrevendo o estudo Samara ou se está descrevendo o seu recorte específico, entendeu? Que eu achei que ficou especificou mais sobre o estudo maior do que o seu recorte. Eu vi que você levantou a mão, você quer falar? Paula. Essa parte, ela é realmente do estudo Samara, professor. Inclusive, eu coloquei um tópico que diz assim, contextualização do estudo Samara, e eu venho trazendo só essas informações. Essa parte de seleção é de lá mesmo, do projeto Samara. Ótimo. Eu não sei se, né, você participou desde o início, né? Você já era aluno do professor Abel, né? Em 2015? Não? Não, professor, eu participei, comecei a ser orientado pelo professor Abel desde 2017. Comecei a participar do NESPA, aí tive a oportunidade de conhecer mais sobre a pesquisa do professor Abel, conhecer um pouco mais sobre essa questão dessa pesquisa do Samara, mas não participei da coleta de dados. Entendi. Não, é só uma pergunta, porque, né, a gente traz aqui que o município de Coari, ele existem 135 comunidades ribeirinhas, né? E foram selecionadas 24. Eu não sei se o professor Abel pode responder, mas talvez você tenha essa informação. Como que vocês chegaram nessas 24? Professor, nós fizemos uma amostra conglomerado, né? Nós fizemos um sorteio, estratificamos, né? A ideia foi o seguinte, pensar nessas 8 regiões, né? Como se elas fossem um grande extrato. E que essas pessoas, esses ribeirinhos, tivessem características em comum, que seria, em tese, né, a prática de consumo de medicamentos. Né? E, a partir disso, nós fizemos uma amostra proporcional, né, por cada região, porque, por exemplo, você pega o Alto Solimões ou o Baixo Solimões, são regiões com populações diferentes. Né? Então, nós fizemos uma amostra proporcional dessas regiões. Né? E, a partir disso, nós tínhamos um quantitativo de pessoas que deveriam ser entrevistadas por cada região. E a gente fez a sorteio por comunidade. Né? Então, nós tínhamos uma cota específica
para acessar em cada comunidade sorteada, entendeu? Foi basicamente isso. Inclusive, como acho que 2 comunidades, elas ficavam até 350 quilômetros da sede da zona urbana, seria insano a gente coletar dado de 15 pessoas. Então, nós buscamos no inquérito de saúde maior, né, que essas comunidades acabaram por ser excluídas, porque seria insano você, né, percorrer todo esse caminho para conseguir. Mas tivemos comunidades aí que chegamos a percorrer 270 quilômetros para acessar, né, aqui nas calhas de rios e lagos. Entendi. Então, a proporção de entrevistados, a proporção de entrevistados em cada região, ela equivale à proporção de... Vocês pegaram a população total de toda a região e aí calculou, por exemplo, Médio Solimões, dentro da população total, representava, sei lá, 15,9%. Aí vocês calcularam 15,9% dos coletados da amostra, do cálculo amostral, estaria dentro da região do Médio Solimões? Foi isso? Isso. Tem um quantitativo geral, né, de ribeirinhos, né, da população, e você tem um quantitativo por região, né? E a partir desse quantitativo por região é que foi feito o extrato, né, que foi feita a proporção, né, para que os ribeirinhos que tivessem no Alto Solimões ou uma outra região menor, como o Piauí, por exemplo, tivessem a mesma representatividade em relação ao total da amostra. Não sei se ficou claro. Ficou. Agora, eu só não entendi por que vocês incluíram a de 15 anos ou mais. É por conta da informação do IBGE? Isso, a informação, ela não pega de 18 anos ou mais, né? Ela tem uma faixa etária um pouco mais estendida, né? E aí acaba incluindo. Aí, professor, no caso, nessa informação aí, é porque o Sistema de Informação da Atenção Básica, ele cobre, assim, de 15 a 19 anos. E aí, no caso, se a gente fosse realizar o estudo, utilizar só os maiores de idade, aí, no caso, já iria utilizar os dados do 19 em seguinte. E aí a gente poderia estar perdendo dados de quem tinha 18 e 19 anos. Então, para não perder, foi utilizada essa questão de 15 anos, mas só foi para a questão de cálculo mesmo, porque quando foi entrevistado, foi só os maiores de 18 anos. Professor, deixa eu parar de falar aqui, que a Paula está apresentando melhor que eu o projeto. Paula, fica à vontade. Que orgulho. Ótimo. Mas eu fico aqui à disposição. O que acontece? No cálculo da amostra, é só uma sugestão também, até para a escrita do artigo, quando se coloca, né, que é muito comum a gente fazer isso, né, a gente acrescentar 20% de taxa de não resposta, mas, tecnicamente, para o artigo, a gente pode até utilizar que seria, né, foi feita uma correção por efeito DEF, acrescentando 20% a mais, né, uma correção por efeito DEF, e aí somando 20% a mais do quantitativo mínimo encontrado no cálculo amostral, entendeu? É só questão técnica mesmo, mas realmente é comum a gente colocar, né, acrescentar esses 20% a mais da amostra mínima. Tá. Uma dúvida também, professor. Então, os 492, eles já é com os 20%, né? Paulo, está fechado o seu microfone. Os 470, professor, já é com os 20%. 470. E aí, o estudo, ele coletou a mais as informações, que participaram 492. Entendi. Vocês coletaram a mais. Uhum. Entendi.
Uma outra informação que seria interessante, ainda mais é um projeto, né, de qualificação, é em relação ao termo de consentimento, que eu vi que tem uma porcentagem grande de entrevistados com baixa escolaridade. Só especificar como que vocês abordaram isso, né? Se eles assinaram, porque eu vi que no termo tinha o local para colocar digital, né? Então, só especificar isso também, né? Porque é uma especificidade da população que vocês estão estudando, né? E aí, na parte de coleta de dados, onde você traz, né, os blocos que compuseram o formulário, eu senti falta só das referências dos instrumentos, sabe? Por exemplo, eu sei que as informações sociodemográficas o professor Abel deve ter criado, né, de acesso ao serviço de saúde, talvez sim, mas o audit, por exemplo, né, tem a referência, inclusive, do estudo validado no Brasil, né, então seria interessante colocar, sabe, citar a referência no screen também de fragilidade de idosos, também colocar referência, né, informações sobre o consumo de medicamento também, eu não sei se vocês fizeram algum ajuste por conta da população, né, ter especificidade, se utilizou um formulário, um instrumento já validado. E aí, então seria interessante colocar a referência só para situar e não pegar depois, sabe? Para não achar que foi criado, né, aleatoriamente, sem nenhum critério. Eu juro que eu tô acabando, tá, gente? Eu já deu os 20 minutos, professor Abel, pode me interromper. Na análise de dados, né, realmente você deixou claro, tanto na escrita quanto na sua fala, né, que depois vocês vão conduzir a regressão logística. Eu tenho uma sugestão para usar outro tipo de regressão, sabe? Até pela característica das suas variáveis, mas isso depois a gente pode conversar, sabe? Que eu sei que isso também é o terror de todo mundo, né? De todos os alunos, né? Estatística. Mas eu tenho uma sugestão de usar outro tipo de regressão, né? E se for usar só uma correção, ao invés de colocar regressão logística binária multivariada, colocar só regressão logística binária, porque a regressão já é uma análise multivariada, entendeu? Só para não ficar redundante. Seus resultados, eles estão muito claros, ficou fácil fazer a leitura, né? A forma de apresentar, eu adoro essas tabelas, né, assim, que já traz o total e, né, e o desfecho, sim ou não. Eu sempre gosto dessas tabelas, inclusive já traz a análise bivariada junto, que a gente já ganha tempo, né, ganha espaço. Então, eu acho isso interessante. E só uma coisa, Paula, se bem que para a defesa você pode até utilizar, que eu até comentei, né, que você colocou assim, né, que maior, quando você fala assim, foi maior prevalente nas faixas etárias, tipo, aí você colocou nas porcentagens, né, maiores. Ao invés de você usar, por exemplo, que é maior prevalente nessas faixas, né, nessas categorias onde você especifica, até porque, né, a gente não fez, vocês não calcularam, por exemplo, a razão de magnitude, é usar, assim, que quem estava nessa categoria é que mais referiu, por exemplo, o uso da medicação. Pode parecer que não tem diferença, mas tem, entendeu? Não sei se para você, se você consegue entender a diferença. Mas
falando em termos estatísticos, colocar assim, né, que quem estava na categoria X apresentava maior prevalência do desfecho, na sua análise, você, com uma certa cautela, até que o que você apresentou, caberia ter uma cautela maior, entendeu? E aí, ao invés de usar essa expressão, colocar que quem estava nessas categorias referiram maior uso ou não da medicação, entendeu? Professor, eu não entendi direito. O senhor diz nesse parágrafo que vem escrito a questão de quem foi mais prevalente ou naquele parágrafo que diz sobre análise bivariada? Então, quando você colocou na apresentação, você colocou a tabela e aí você foi circulando, né? Uhum. E você circulou as categorias que tinham maior porcentagem. Isso. Aí você colocou, né, que a maior prevalência do desfecho estavam, né, no sexo feminino, em pessoas mais jovens e tudo. Mas nesse caso, ao invés de usar o termo maior prevalência estava nessa categoria, você colocar que as pessoas que estavam nessa categoria referiram maior o uso da medicação, entendeu? É só na sua fala que você só para não ficar. Quando você trouxer, por exemplo, a análise multivariada, aí você pode colocar, entendeu? Até porque também essa análise porque na análise bivariada, considerando o nível de significância de 20%, né, de 20%, fica difícil você fazer essa afirmação, entendeu? Se você tivesse considerado o P menor ou igual a 0,05, aí você poderia fazer essa afirmação, entendeu? Eu achei interessantíssimo essa descrição das medicações, segundo, né, a classificação da OMS. É uma coisa assim, né, é um achado ímpar, que só daí dá para fazer, inclusive, mais de um artigo, sabe? Quando você traz, por exemplo, o uso das plantas medicinais, até pensei assim, que daria para fazer até talvez um artigo como se fosse um catálogo com as plantas, sabe? Eu acho que seria uma coisa riquíssima, né? Não sei se o professor Abel já está pensando nisso, né? Mas na hora eu pensei que seria uma coisa assim interessantíssima para fazer além também, sabe? Porque aí traria o mapeamento, né? Assim, visual, assim como você fez no gráfico, você daria um outro trabalho, né? Eu estou te dando mais trabalho, né, Paula? Já basta os dois que você já está propondo, né? Ó, o que eu tinha para falar era isso. Mais uma vez, dar os parabéns. O trabalho está muito bem estruturado. Os resultados espaciais são muito consistentes. E eu acho que você tem, né, tá com tudo na mão para fazer a defesa e em breve tornar mestre aí, né? Quem sabe tornar-se também, né, uma professora da UFAM em breve, né? Quem sabe? Desculpa se eu delonguei demais, tá, gente? Paula, professor Luiz, obrigado pelas considerações, é sempre um prazer estar com você, e eu fico muito contente, viu, de tê-lo aqui no ESB, né, estar participando dessa contribuição com a banca da Paula, e a gente já tem tecido algumas parcerias, e eu tenho certeza que nós temos muitas outras parcerias a tecer também. Paula, você tem algum comentário a fazer aos comentários do professor Luiz? Não, professor, somente mesmo agradecer que realmente tudo que as colocações do professor elas são totalmente válidas e que a gente vai sim trabalhar nessas correções para melhorar para a questão da defesa. E os artigos também, vamos contar com essa parceria aí para sair esses trabalhos aí, professor.
Pode contar comigo. Inclusive, o outro eu estou lembrando, tá? Até dia 27. Perfeito. Obrigado, professor Luiz. Estamos juntos nessa caminhada. Então, eu abro a palavra à professora Laura. Professora, fique à vontade, está com suas considerações. Estamos aguardando ansiosamente suas contribuições. Fique à vontade com a palavra. Obrigada, professor. Boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pela Paula, pelo professor Abel. Minha satisfação de estar aqui dividindo essa banca com o professor Luiz. É uma temática que eu tenho interesse, né, que a gente vem se aproximando já há algum tempo no programa e mesmo antes de entrar no programa. E eu fiquei, assim, muito feliz com a leitura do material da Paula. A Paula é um material objetivo, escrito de uma forma objetiva, de uma forma clara, e que desperta interesse na gente em continuar a leitura. A gente, a cada página vai suscitando na gente interesse pela página seguinte e pelo final, né? Imagina quando a sua dissertação estiver pronta, nessa linha de produção que você vem com o professor Abel, eu penso que você vai realmente conseguir trazer grandes contribuições para o programa, para a ciência e, sobretudo, para revisão e implementação de políticas públicas para essa comunidade, para essas populações. Eu costumo dizer aqui no grupo de pesquisa, aqui na UEPA, que nós temos um grande compromisso com as populações ribeirinhas, sobretudo as populações ribeirinhas da Amazônia, porque nós somos daqui. Então, a gente, mais do que ninguém, conhece como é que as pessoas vivem, quais as dificuldades que essas pessoas experimentam no dia a dia, o quanto que as tentativas, sobretudo do sistema de saúde e do sistema educacional, elas não conseguem atingir os objetivos para a melhor qualidade de vida dessa população. Viver dessa forma, às margens de rios e igarapés, algumas vezes, para quem está distante, tem até uma ideia meio romantizada, para outros tem uma ideia de abandono, né? Para outros tem uma ideia de que essas pessoas vivem mal, se sentem excluídas, experimentam sentimentos negativos, né? E a gente só consegue conhecer toda essa dimensão se a gente mergulhar e estudar e se aproximar desses grupos populacionais. Então, isso me encanta bastante, né? Eu vejo as iniciativas, sobretudo no setor saúde, com as políticas voltadas para a atenção básica, para dar conta de atender as necessidades de saúde desses povos, mas que, infelizmente, a gente não tem percebido impactos em relação ao atendimento das pessoas, né? Pela forma como a atenção básica chega, né? Ou até não chega perto dessas pessoas. E aí, quando eu comecei a ler, Paula, esse material, e eu fiquei pensando aqui, ó, eu não trabalho com pesquisa qualitativa, não, né? Tá? Mas, assim, eu fiquei pensando o quanto que seria interessante se a gente conseguisse compreender, se a gente conseguisse ter a dimensão da percepção dessas pessoas sobre a dor, né? Qual a percepção dessas pessoas sobre a dor, né? Porque a gente sabe claramente que há uma relação cultural na identificação, no reconhecimento, na forma de expressar a dor, né? Então, a cultura permeia todo esse processo de vivenciar a dor, de manifestar a dor, e até mesmo dos itinerários terapêuticos que as pessoas estabelecem ao reconhecer a dor, né? E outros problemas de saúde também. Então, assim, muito, muito interessante seu material. Quero também ressaltar que está num projeto multicêntrico, eu não sei se ainda está em andamento ou se o professor está aproveitando o banco de dados, mas estar no processo multicêntrico tem um lado muito positivo. Tem algumas dificuldades, né? Tanto é que o professor Luiz até ressaltou, por exemplo, no seu capítulo de métodos, você acaba que
que faz um pouquinho de confusão, ou melhor, talvez você não faça confusão, talvez você não deixe tão claro para o leitor esse recorte do seu no contexto de um multicêntrico. Mas é um exercício a ser feito, tá? E que só quem vive um projeto multicêntrico tem a possibilidade de compreender essa dimensão maior e de como é que você trabalha esses recortes. Não é aquela história, o meu projeto, isso é meu, isso é teu, não. Mas você dentro de um grupo de pesquisadores, até porque essa é a tônica, né? É a gente trabalhar em grupo e não trabalhar sozinho. E muitas vezes o estudante vem da graduação, vem do TCC, ou do TCR na residência, com essa vivência de trabalhar o seu projeto. Ele escreve o seu projeto, ele desenvolve o seu projeto, ele analisa, e aí acabou, né? Então, assim, eu espero que você esteja aproveitando bastante, tá? Essa possibilidade, essa oportunidade de estar nesse projeto. Eu tenho algumas observações aqui em relação ao seu material. Eu vou mandar para você o texto em Word, que eu fiz algumas marcações, e vou mandar também um parecer para você. Não são coisas que, digamos assim, você precisa reformular o seu material absolutamente, tá? Quero ratificar aqui a minha fala inicial da qualidade do seu material e o quanto que você está no caminho certo, tá bom? Eu vou abrir aqui o parecer, que aí eu vou acompanhando, tá certo? Eu não vejo você agora, mas daqui a pouco eu vejo, tá? Então, assim, em relação ao seu resumo, eu só quero só chamar a atenção que no programa a gente está normatizando. Então, antes de você escrever o seu resumo para o seu relatório final, eu espero que já esteja tudo aprovado e colegiado e que você possa se basear, se pautar nessa orientação, tá? Tem também uma observação aqui mais de forma, que é a questão das listas que você elaborou, lista de figura, lista de quadro, lista de tabela, lista de gráfico. Então, quando você tem um número reduzido, por exemplo, você tem um quadro, então, assim, é dispensável que você faça essa lista, mas isso daí você depois dá uma olhadinha nas normas da BNT, e aí você segue, nada que vai tomar muito tempo de você, não. Muito do seu tempo, né, que você vai investir na sua análise, tá bem? Eu quero ressaltar aqui o fato de você ter inserido na sua introdução, para justificar o seu objeto de estudo, basicamente o seu recorte dentro desse projeto macro, a busca pelas evidências científicas estão de forma atualizada, eu achei muito, muito interessante, tá? É preciso realmente que a gente faça esse exercício, que a gente fundamente o nosso objeto nas evidências científicas, e eu achei, assim, bem interessante, por isso que eu estou ressaltando aqui, tá? Aqui, seguindo, em relação aos seus objetivos, eu quero só chamar atenção, e aí eu penso que você ainda vai trazer mais algum resultado que você apresentou, que você mencionou na sua fala, porque, assim, no texto não ficou claro para a gente. No teu segundo objetivo específico, está prevista a descrição do perfil sociodemográfico, hábitos e estilo de vida, que aí me parece ser hábitos de tabagismo, etilismo, condições de saúde e acesso aos serviços de saúde. Esses dois aspectos, condições de saúde e acesso aos serviços de saúde, eu ainda não identifiquei nos resultados que você apresentou para esse momento da qualificação. Não sei se você vai trazer alguma coisa, você vai puxar alguma coisa mais do banco, ou se você vai só seguir na análise estatística, de acordo com as variáveis que você já identificou, significância estatística. Mas, se você não vai puxar mais nada do banco, a minha sugestão é que você possa rever se essas condições de saúde e esse acesso aos serviços de saúde, se isso você considera que estão contemplados já
nesses dados, nesses resultados que você apresentou agora, tá? Em relação à hipótese, Paula, eu fiquei aqui me perguntando se esse E, ele não é, de alguma forma, comprometedor. Fatores sociodemográficos elevam o consumo de medicamentos e plantas medicinais. Então, assim, na minha compreensão, você está juntando tudo, medicamentos e plantas. Tá? Mas quando a gente vai lá para os seus resultados, e aí é extremamente interessante, você faz uma análise pelo consumo de medicamentos e você faz uma análise a partir do uso de plantas medicinais. Tá? Então, eu só chamo a sua atenção para você verificar esse E dentro da hipótese, né, se realmente ele não está juntando tudo num balaio só. Se seria interessante você ter o ou então você elaborar duas, tá? Em relação ao método, aí, Paula, você precisa fazer um exercíciozinho para o seu relatório final, tá? Eu li mais de uma vez esse capítulo de métodos, e eu penso que ele ficou um pouquinho confuso, e agora você falando, acabou que me clareou alguma coisa, mas assim, você faz uma contextualização do estudo Samara, e aí é dentro dessa contextualização que você fala, inclusive, da amostra do estudo. Quando você sai dessa contextualização, você já entra nas variáveis do subprojeto, mas precisa fazer uma descrição de amostragem do seu recorte, do recorte do seu estudo. Tanto é que eu até coloquei aqui no parecer que, quando a gente lê aqui o material, fica claro que eram 470 participantes. Você assume isso no texto. Mas na figura 2, há uma totalização de 492 participantes. Você até já explicou agora nesse diálogo com o professor Luiz, tá? Mas quando a gente vai lá para a tabela, né, a gente tem 246, sendo 218 que manejaram a dor com medicamentos, e a gente tem 28 que manejaram com plantas medicinais. Tá? Isso na tabela 1. Tá? Então, precisa deixar claro aqui, no seu capítulo de método, a minha sugestão é que você faça um textozinho breve sobre o projeto Samara, e aí você valoriza o seu recorte de pesquisa, tá certo? Na continuidade aqui, eu só quero chamar a sua atenção para um dos critérios que você considera que é de ilegibilidade, que é a recusa do participante, né? Só porque a gente deve ter outras pessoas na sala, e até para você também, no segmento do seu estudo, a pessoa que não concorda, que se recusa a participar de estudo, ela está amparada dentro de um arcabouço ético. Então, não se configura critério de exclusão, tá certo? Então, já falei aqui dessa parte da amostra, tá? A necessidade de que você possa construir um texto informando do projeto Samara e supervalorizar o seu recorte de pesquisa, informando a sua amostra, tudo direitinho, tá? Na sequência, tá? Eu chego nos seus resultados. Também é só uma observação, em alguns momentos você usa uma expressão se referindo aos participantes como sujeitos, também evitar essa palavra que ela não é incentivada, digamos assim, né? Substituir sujeitos por participantes, tá? Bem, então, chegando aqui nos seus resultados, a faixa etária que você apresenta nas tabelas é de 18 a 49 anos,
mas na descrição você menciona 18 a 33. Então, só chamando a sua atenção para que você possa descrever de acordo com os resultados que aparecem na tabela. É uma questão só de ajustar o texto, tá? Nada tão complicado, né? E aí, Paula, eu fiquei indo e vindo nessas duas tabelas, tabela 1 e a tabela 4. Inclusive, na tabela 4, você colocou lá no cabeçalho, novamente, o manejo da dor com medicamentos, mas eu vi que na sua apresentação, você já corrigiu e colocou o manejo da dor com plantas medicinais. Isso é assim mesmo, tá? Então, veja só. Qual é essa, professora? A tabela 4. Na tabela 4, lá no cabeçalho, você repete o manejo da dor com medicamento, mas a sua apresentação está correta, tá? Só no material que você disponibilizou, pelo menos para mim. Aí porque aqui tá com plantas. Eu acho que deve ser o material que eu devo ter enviado para a senhora, que isso. Não foi é aquela expressão, salvo um, oficial, aí deve ter ido um que... mas na sua apresentação está correta, mas só para alertar você que precisa pegar o material escrito. Talvez tenha sido só o meu, porque eu sei como são as inúmeras versões que vão se formando. Sim, Paula, mas o que eu quero conversar com você é em relação a essa totalização da tabela 1 e da tabela 4. Veja só, quando eu olho a tabela 1, eu tenho clareza de que eu tenho 218 pessoas que manejaram a dor com medicamentos e 28 com plantas medicinais, correto? Na tabela 1, se você olhar só lá no sexo. Tá? Então, o que isso me remete? Que quem não manejou com medicamentos foram os 28. Mas quando eu chego lá na tabela 4, quem manejou com plantas medicinais tem uma totalização de 66. E aí eu fiquei em dúvida, tá certo? Você pode até ter alguma explicação, ou talvez eu não tenha tido o alcance, mas isso é algo que um revisor de artigo bota logo o olho, tá? Se não tiver uma explicação maior ou mais clara. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem sim, professora. É porque, assim, dentre esses participantes que consumiram, dos 246 que consumiram tanto plantas quanto medicamentos, houve um público que fez manejo misto, que consumiu tanto medicamentos quanto plantas medicinais. E aí, como a gente fez estudos separados, a gente fez essa soma. Aí pegou, utilizou o valor, que eu não me recordo muito bem agora, mas a gente pegou o valor de quem consumiu medicamentos e somou, como eram estudos separados, para aproveitar a população, porque, de certa forma, consumiu medicamentos, usou o estudo misto. A gente tinha até colocado no método essa explicação, só que aí, nessa versão de vai, não vai, tá bom, ou não tá bom, a gente acabou retirando, mas agora eu percebo que há essa necessidade de explicar. Sabe por que eu fiquei com essa inquietação? Porque quando a gente trabalha com população tradicional, a gente encontra muito essa associação entre a biomedicina e as práticas tradicionais de cura, né? E aí eu fiquei me perguntando, eu acho assim, não há purismo, né, na opção. Então, talvez tenha um grupo que realmente lança a mão de uma coisa e de outra, de uma estratégia e de outra. Mas veja só, quando eu li, eu botei o olho na tabela, eu logo fiquei aqui pensando, digo, gente, tem alguma coisa equivocada aqui, né? Porque não teria que vir 28 para cá, e por que tem 66? Então, agora você está dando a explicação. Então, é só ficar atenta de como é que vai valorizar isso no material, porque essa é uma realidade de população tradicional, tá? De lançar a mão de uma estratégia e de outra, às vezes uma e depois a outra, ou às vezes concomitantemente, tá bom? E aí, já estou finalizando, tá? Deixa eu voltar aqui no meu parecer, para eu
não deixar de mencionar o que eu considero que é interessante, né? Sim, eu quero, assim, só ressaltar alguns resultados que eu achei bem interessantes, né? Na tabela 1, a questão da autopercepção da saúde como boa e regular, né? Deixa eu abrir aqui a tabela 1. Então, assim, o que leva essas pessoas a terem essa autopercepção de que a sua saúde é boa ou de que a sua saúde é regular? Não sei se você encontraria algumas evidências científicas que pudessem te ajudar nessa discussão, mas eu penso que esse é um dado interessante, tá? Inclusive, professora, nos estudos de dor, eles trazem essa questão da autopercepção como um fator associado, no qual eles acreditam que, assim, por exemplo, quanto mais as pessoas elas reconhecem que ela não tem uma boa condição de saúde, ela acaba recorrendo a esse manejo. Aí, por ela achar que ela não está bem, aí ela sente a dor como se fosse maior e ela acaba usando esses outros recursos ainda mais. Porque essa autopercepção remete a um conceito de bem-estar, né? A um bem-estar que talvez seja até próprio das comunidades, né? Mas há que se pensar também que talvez seja pela falta de conhecimento, o que dificulta a reconhecer presença de agravos, dificulta reconhecer alterações orgânicas que possam remeter à presença de doenças, e aí as pessoas vão vivendo, né? Daquela forma, e porque não tem o conhecimento necessário para reconhecer uma determinada alteração, um agravo ou uma doença, né? Um outro achado interessante diz respeito ao tempo de deslocamento entre o local de moradia e o serviço de saúde. Se a gente for observar, é bem expressivo o percentual superior a 1 hora. Então, imagina assim, uma pessoa que precisa de um atendimento e ela fica mais de 1 hora, né, num deslocamento de uma embarcação que é própria, porque a gente não tem transporte sanitário, né, para essas pessoas. Então, esse aspecto pode contribuir para a automedicação, né? Uma discussão interessante a ser feita também, né? E um outro aspecto também que pode contribuir é o perfil dos serviços de saúde. Quais são os serviços de saúde que estão disponíveis para essas pessoas? Qual a garantia de acesso aos atendimentos? Essas pessoas, quando chegam nas unidades de saúde, às vezes procuram os perímetros urbanos, disputam a famosa ficha, senha para atendimento, e isso muitas vezes leva a um desânimo e faz com que a pessoa nem se desloque, né? A outra questão é os tipos de medicamentos de maior eleição. Então, dipirona e paracetamol é pelo acesso na própria comunidade, é pelo baixo custo, quer dizer, que fator é determinante para que essas pessoas façam opção por esses medicamentos, né? E uma outra observação que eu acho também que é interessante ressaltar é o uso da planta medicinal para dor no estômago, né? E, então, assim, muitas comunidades ribeirinhas não têm energia elétrica, então têm o hábito de conservar alimentos com muito sal e outras estratégias também de consumo de alimentos, às vezes, não tão saudáveis, né? E isso pode realmente provocar essa manifestação. E, assim, por que para a dor no estômago, as plantas medicinais, elas tiveram maior adesão, né? A população mostrou uma maior preferência, digamos assim, em usar as plantas medicinais para a dor no estômago, e muito no formato de chá, na apresentação do chá. Então, assim, são aspectos que eu considero interessantes, importantes, sabe, a serem destacados quando você for fazer a sua discussão, tá certo? Então, assim, minhas observações eram essas, quero lhe cumprimentar mais uma vez, o professor Abel, né, e que você siga apaixonada aí pela saúde dos ribeirinhos, a exemplo do seu orientador. Bom, obrigado, professora Laura, eu fico muito contente com a sua participação, sobretudo pela
pelo conhecimento, né, com a área ribeirinha. Então, é um par aqui que nós temos aí no Pará. Ô, Paula, você quer tecer mais algum comentário sobre a participação da professora Laura? Professor, ficou um pouco ruim o áudio, não consegui compreender, mas eu acho que é para falar sobre as contribuições da professora Laura, né? Você quer que tenha mais algum comentário? Assim, não, somente mesmo agradecer, realmente as colocações que a professora Laura fez realmente são válidas e que vão somar com o trabalho. Realmente o estudo assim, ele gerou resultados muito interessantes, né? Que quando chegar para essa parte de discussão, vai ser algo muito bacana de contextualizar, de discutir, apesar de ser uma temática que a gente encontra dificuldade de encontrar temas a respeito desse tema específico, que é a questão de avaliar o manejo com medicamentos e plantas. Não tem estudos assim especificamente para avaliar. Tem, assim, de forma ampla, avaliando a prevalência e cita, mas dar esse detalhamento é um pouco mais complicado, e é aí que a gente vai ter que utilizar bastante essa questão da regionalidade para dar identidade em relação a esses problemas no estudo. E somente mesmo agradecer mesmo por todas as contribuições e já contar com a parceria aí para futuros artigos para a gente sair essa publicação, professora. Perfeito. Então, professora Laura, novamente agradeço, viu, a participação, e certamente a gente ainda terá algumas parcerias aí, né, da UEPA aí, da Pará, com a UFAM aqui, com o nosso programa de mestrado, e com as pesquisas, né, quem sabe não sair um multicêntrico aí, tecendo essa parceria, viu. Agradeço muito, tem muitas contribuições aqui para o trabalho. Paulo, eu queria tecer agora os meus comentários, tá? Inicialmente, parabenizar pela sua apresentação, eu achei excelente, impecável a apresentação, você deve ter ensaiado bastante, mas não só por isso, pelo conhecimento que tem, o envolvimento que tem com o trabalho também. Você está me ouvindo, Paula? Que a sua imagem vai e volta para mim aqui. Então, assim, eu fico muito contente em poder te orientar, né? Eu acho que é um privilégio o professor poder sair da graduação, né, orientar a iniciação científica e caminhar com o aluno, né, para além da graduação, para o mestrado. Para mim é um privilégio, né, em poder fazer esse tipo de caminhada com o aluno, porque a gente conhece a história do aluno e a gente vê o trabalho, né, dando continuidade. E esse isolamento de Coari, né, ele nos traz algumas dificuldades, né, que são dificuldades severas, de você estar isolado geograficamente, tem problema de internet, uma série de aspectos, mas eu sempre consegui olhar esses aspectos negativos por um lado positivo, que o mesmo isolamento que ele nos traz, né, geográfico, ele nos dá a condição de estar num lugar que poucas pessoas estão a pesquisar. E aí eu acho que é o papel do nosso grupo de pesquisa, né, que ele tem se consolidado como grupo de pesquisa muito pouco tempo, né, que a gente conseguiu trabalhar, né, iniciar as atividades em 2017, depois que 2016 terminou o mestrado, e você participa disso, né, ativamente desde a criação do grupo. E hoje, né, eu acho que é um grande resultado do grupo, né, estar com você como aluno de mestrado. E eu fico muito contente por isso, né. Então, por outro lado, nós temos aqui as populações ribeirinhas que a gente pesquisa, que, para além de estar isolado em Coari, né, está isolado nas comunidades ribeirinhas. Então, eu acho que é um papel social que a gente trabalha no grupo, né? Para além das pesquisas, a gente desenvolve estudos, né, projetos de extensão, uma série de outras atividades, que pode também ajudar de alguma forma. Mas eu acho que a pesquisa, né, as publicações, elas dão um plus para isso, porque nós conseguimos acessar todo o planeta, né, com a informação ribeirinha aqui de Coari. E aí é que eu sempre falo para os alunos do Unespa, né, eu acho que precisa aproveitar essa oportunidade, porque hoje, né, estou à frente do Unespa, assim como outros professores, o professor Luiz participa também do Unespa, né, temos outros professores, mas muito em breve serão vocês que estarão assumindo o grupo, né, estarão
à frente também, né, e caminhando lado a lado. Eu acho que esse é o papel do grupo. Né, esse é um ponto que eu não poderia deixar de citar, e eu fico muito contente porque a gente vê um grupo em formação, vê um grupo se consolidando, um grupo que está se tornando forte, porque é o único que atua aqui nessa nossa região aqui do Médio de Solimões, né, com o contexto ribeirinho. Então, a gente fica muito feliz por isso. Com relação ao seu trabalho, né, em alguns momentos você ficou, né, vamos fazer isso, não vamos, será que vai dar certo? Eu falei, Paula, vai dar certo. Por quê? Primeiro aspecto, geralmente, né, foi o que a gente estava comentando anteriormente aqui, poxa, não tem literatura para discutir. É uma questão óbvia, né? Não tem literatura porque ninguém pesquisou, então acho que a gente vem trazer essa literatura para que seja discutido, e isso é um ponto muito positivo. Porque é um ponto positivo que você vai ter muita citação nos artigos publicados, né? Porque você vai ser referência. Eu não esqueço, quando a gente começou a desenhar, né, o estudo Samara, né? Eu queria só contar para os colegas por que o termo Samara, né? Não é um termo à toa de ser, né? Um nome. Samara é o nome de uma aluna de enfermagem nossa, que é residente da comunidade ribeirinha do Rio Copeá, que um dia que eu fui entrevistar o pai e a mãe dela, o pai dela pastor, né, dessa comunidade, e aí ela falou, você é professor da minha filha, e eu estava num dia de coleta de dados, foram 4 meses de coleta de dados em 2015, né, e a gente passou na Vila Fernandes, que é essa comunidade do Copeá, e assim, eu fiquei muito entusiasmado de ver a felicidade dos pais dela, de estar comigo e falar que a filha estava fazendo o curso, né, eu fico muito emocionado com isso, porque mostra o quanto o ISB, o quanto o nosso curso é importante para a nossa região, né? A agregação social, a ascensão social dessas populações, né? É uma coisa, assim, ímpar para a nossa região. É o único curso, por exemplo, curso de enfermagem, que é um curso que traz práticas de campo, que leva os alunos para a comunidade, que mostra, a Paula já foi aluna de prática de campo, né? Então, acho que isso também vem a afindar a preparação dela como aluno de iniciação científica e como aluno de mestrado, e o envolvimento também com essas pesquisas. Então, eu fico super orgulhoso de ver as coisas se encaminhando, né, e com a duras penas, né, com todas as dificuldades que nós temos, as coisas estão caminhando. Então, eu vejo com potencialidades os trabalhos, eu vejo o trabalho da Paula, né, eu tenho certeza que vai sair esses 2 artigos, e vai ser bons 2 artigos. O projeto Samara, quando foi pensado, ele foi pensado não só na minha tese de doutorado, mas quando eu pensei em fazer um trabalho maior, que foi justamente um trabalho que nós iríamos... E eu peguei uma pastinha, né, na época, como aluno de doutorado, e fui para empresas lá na Petrobras, em Manaus, para outras empresas, pedir apoio, e eu consegui apoio com uma ONG de um amigo meu que é médico, que hoje, né, atua aqui, que é o doutor Ricardo Farias, para que ele emprestasse o barco para eu conseguir fazer o projeto. Então, o único auxílio financeiro que eu tive foi minha bolsa de doutorado, que eu revertia para comprar combustível, que às vezes era 1.400 litros de diesel para fazer uma viagem, que a gente viajava aí a praticamente 270 quilômetros. Então, é uma loucura, mas então a gente pensou num projeto maior que hoje ele está trazendo muitas publicações, né? Nós vamos agora para a 6ª publicação de um dado de tese de doutorado, que eu acho que é fantástico, né? Então, de um modo geral, eu queria agradecer a todos os presentes, eu fico muito feliz com a participação da Paula, com o envolvimento. O trabalho, eu acho que está no caminho, as considerações da banca, elas contribuíram muito, né, para dar um novo olhar para esses 2 artigos, né, para como direcionar melhor, e eu tenho certeza, Paula, que você tem um bom produto na mão e que é ajustar, e agora, eu acho que com pouco tempo, a partir dessa qualificação, porque ela foi justamente pensada para que você, antes de rodar a regressão, né, ou outra análise que o professor Luiz, né, possa contribuir com a gente, que está nessa parceria, já pensar em fazer após a qualificação. Eu acho que esse é o caminho. Então, eu agradeço a todos, né, vocês que estão presentes, eu fico à disposição para parcerias, nós estamos longe geograficamente, mas estamos perto aqui, né, pela internet. E eu acho que isso é um instrumento muito positivo para a gente, e certamente, o professor Luiz, que está chegando, não tem muito tempo aqui no USB,
E eu fico muito contente, assim, quando eu conheci o professor Luiz e me procurou aqui no hall, eu não esqueço desse momento, eu acho que a gente tem muito a fazer aqui, né? A gente já vem tecido algumas parcerias, né, professor? E eu quero levar o senhor agora para as comunidades ribeirinhas, para a gente ficar sonhando junto, né? Pensando, porque eu acho que isso é muito legal. Quando eu vou para a comunidade ribeirinha aqui, acho que a professora Laura também deve fazer o mesmo exercício, eu não consigo ir e não ficar pensando, poxa, isso aqui dá para fazer um negócio, isso dá para fazer uma outra coisa. E agora, né, o professor Luiz comentou em relação aos estudos transversais, eu acho que é o primeiro passo, né? É o estudo que é o descritivo, né? E agora a gente vai fazer algo mais robusto. Já estamos fazendo, junto com a USP, um estudo longitudinal de corte com populações flutuantes, né? Ribeirinhos flutuantes aqui da frente, do lago. É um período até pequeno para um corte, que é 6 meses, mas eu acho que aí entra ensaio clínico de base comunitária, né? Eu acho que isso é fantástico, testar em comunidades diferentes, educação em saúde, né? Intervenções simples que a gente consegue fazer, e eu acho que seria um plus enorme para a gente aqui, né? Porque é difícil você ver esse tipo de publicação, sobretudo para essas populações. E às vezes tem coisas que não são tão caras para a gente fazer em comunidades um pouco mais próximas, né? Então, agora eu acho que já abre, né, um rol de conhecimento dessas populações, do descritivo, e agora é aprofundar, né? Eu acho que agora dá para aprofundar bastante coisa. E é isso, pessoal. Eu agradeço, viu? Muito feliz por estarem participando. Ô, Paula, se você não tiver nenhum comentário a mais, só peço para você se retirar e a gente conversar aqui na sala secreta aqui. Tudo bem? Professores, vocês têm mais algum comentário para fazer antes da nota da Paula? Não, professor. Não, obrigada.